Bom dia a todas e a todos. Fico muito satisfeito a esta hora da manhã, num tema tão pouco interessante, termos uma casa bastante cheia. Queria começar por agradecer ao engenheiro Jorge Moreira da Silva o convite para estar aqui presente e em seu nome à Plataforma de Crescimento Sustentável. Cumprimentar os meus colegas de painel. E dizer que é sempre com muito gosto ter uma oportunidade para refazer as minhas contas que venham apresentar agora aqui hoje e, de certa maneira, comentando também a intervenção do meu colega Joaquim Sarmento, porque temos algumas coisas em comum e algumas coisas que nos dividem, e acho que é por isso que também nos convidaram aos dois para estar aqui hoje. Eu decidi dar ao título da minha intervenção a sustentabilidade social da dívida pública. E como economista, estou à vontade para começar a criticar economistas, dizendo que, para os economistas, a sustentabilidade da dívida, não põe a palavra social, é económica. E, portanto, basicamente, nós sabemos quais são as variáveis, não é? São as variáveis do costume, é o crescimento económico nominal, é o excedente primário, é a taxa de juro. Bom, e a partir daí fazemos um Excel, e todos nós fazemos muitos Excels, e chegamos à conclusão que a dívida é sustentável. Só que isto é uma maneira errada de ver o problema. É errada porque, e eu vou concentrar num único indicador, que é o chamado excedente primário, e para não economistas é muito simples, é as receitas menos as despesas, excluindo os juros. Obviamente que há sempre uma combinação destas variáveis que torna a dívida pública sustentável. A questão é saber se a sociedade aguenta ou não aguenta esse excedente orçamental. E, portanto, nós temos que dar uma resposta a isto, não é? Porque quando queremos excedentes orçamentais, e esta é logo, eu vou dar já a mensagem principal de toda a minha intervenção, se queremos excedentes orçamentais muito elevados, das duas uma, ou aceitamos uma carga fiscal muito elevada, porque isto é receitas menos despesa primária, ou achamos que é possível reduzir drasticamente a despesa pública. A minha divergência amigável com o Miguel Cadilho, com o Dr. Miguel Cadilho, foi precisamente essa, na Conferência Gulbenkian de 2014. É que ele achava, e a história tem-me dado razão, ele achava que era possível reduzir o peso do Estado na economia para 40% em 5 anos. E eu disse, não é possível. Em Portugal não é socialmente possível. E, portanto, nós temos aqui, não basta pôr lá um excedente primário elevadíssimo, e já vou concretizar, porque a seguir temos de dar a resposta, mas como é que a gente consegue este excedente primário elevadíssimo? É com elevar a carga fiscal? É manter e eventualmente agravar a carga fiscal? Ou é pensar que conseguimos reduzir as gorduras do Estado em 5 anos de uma forma dramática? Isto não é possível. Ora bem, nós fizemos um relatório, já agora eu só quero fazer um apontamento, não vou falar muito sobre isto. Quando eu digo nós, é já no quadro parlamentar, economistas independentes, economistas da área do PS, alguns deles, como eu, independentes, e economistas do Bloco de Esquerda. E as propostas que nós fizemos aí não passavam por reestruturar a dívida do valor facial, eram 4 propostas, 2 delas foram implementadas, a diminuição das provisões do Banco de Portugal em relação à dívida pública, a recompra antecipada da dívida do FMI, e 2 delas ainda não foram implementadas. Uma que tem a ver com a melhoria da tesouraria do Estado e a outra que é uma solução europeia de extensão, e isto é algo que nos divide, de extensão, mantendo o valor facial da dívida aos credores oficiais europeus, alongar significativamente a maturidade dos empréstimos europeus aos credores oficiais, repito, e obviamente diminuir os encargos com os juros. Bom, eu vou ser muito rápido agora a explicar
o que é que se passa? Falou-se aqui no IGCP, eu tenho discutido com a doutora Cristina Casalinho no Parlamento e vou continuar, e felizmente estou lá durante os próximos 2 anos, porque eu vou continuar a discutir a gestão da dívida. Nós não temos a mesma perspectiva em relação à gestão da dívida. Não vou ter tempo para entrar em detalhes, mas quero só para sinalizar aqui 2 ou 3 coisas. A primeira coisa que eu quero sinalizar aqui é que nós em 2021 vamos ter uma grande amortização de dívida pública, 19 mil milhões de euros. Então a estratégia do IGCP, tal qual está anunciada aqui, é que vamos aumentar a almofada financeira no ano anterior, 2020. Portanto, o aumento da almofada financeira é isto que está aqui em baixo, passa de 7 mil para 10 mil milhões de euros no ano exatamente anterior, para termos a folga para no ano seguinte usar 6 mil milhões de euros dessa almofada financeira para recomprar a dívida. Eu acho que isto é muito tarde. Portanto, nós temos algumas divergências, não quer dizer que grosso modo a gestão da dívida tem sido razoável, mas temos divergências em relação à gestão da dívida pública, já em relação aos próximos 4 anos. E em relação aos 4 anos, eu vou muito em linha àquilo que o Dr. Moreira Rata acabou de dizer, nós devíamos emitir nestes 2 anos cerca de 50 mil milhões de euros e recomprar a dívida pública, para reduzir os encargos com a dívida. A situação atual, já agora, é que o que está como necessidades de financiamento para este ano 2018 são apenas 15 mil milhões. O Governo já aprovou ir mais além do que isso. Bom, eu não vos queria entrar aqui e amassar muito com a gestão da dívida pública, mas de facto eu estou completamente de acordo, nós temos uma janela de oportunidade, e a janela de oportunidade é até Mário Draghi sair do Banco Central Europeu, que se vai efetivar no final de 2019, e enquanto as taxas de juros estão baixas. E temos que a aproveitar dentro dos limites do possível. No fundo, o cenário do IGCP para 2021, como eu acabei de dizer, é aumentar a almofada em 2020 para utilizar em 2021, mas eu acho que é tarde demais. E é irrealista, ou seja, pressupõe que nós podemos ter um excedente orçamental do saldo global de 1% em 2021, o que significaria um excedente primário de 4,4%. Isto é socialmente inaceitável e inatingível em Portugal. E, portanto, se calhar é necessário começar a pensar de outra maneira. Eu tenho aqui 2 cenários que vou apresentar muito rapidamente, estas foram as contas que eu fiz ontem, da atualização dos meus dados. Um que ainda considero que é muito exigente e outro que é mais razoável. O primeiro, e é a minha primeira mensagem para o Mário Centeno, a primeira tarefa que ele tem a fazer não é só para Portugal, ele tem que fazer isto para todos os países da União Europeia, é acabar com uma coisa que está neste momento. Neste momento, o objetivo de médio prazo para as finanças públicas portuguesas, que não é o que está no Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental tem menos 0,5% do PIB, saldo estrutural. O Pacto de Estabilidade também tem menos 0,5%, mas a Comissão Europeia tem tido má economia, e eu espero que o Mário Centeno, estou convicto, o Mário Centeno vai, e perdoem-me a expressão, vai ensinar um bocadinho de economia à Comissão e ao Conselho. Eles têm este tipo de raciocínio, que é, estes países têm um rácio da dívida muito elevado, então vamos apertar a torneira. Eles apertaram a torneira e puseram como objetivo de médio prazo para Portugal, temos de ter um excedente orçamental de mais 0,25% no médio prazo, em 3 anos. Isto é errado economicamente, é errado, é uma política contracionista, que vai fazer contrair o crescimento do produto e vai-nos dificultar a dívida. Não há necessidade para isto. Obrigava a excedentes orçamentais da ordem dos 3,4%, que são também muito dificilmente alcançáveis. Nós, não tenho aqui tempo para falar sobre a nossa história. Obviamente nós vamos mudar a nossa história, já estamos a mudar a nossa história, estamos a aumentar a nossa reputação, estamos a ir no caminho correto, mas não convém ter cenários irrealistas. Então o que é que a gente tem que fazer? A primeira coisa que o Mário Centeno eu acho que deveria fazer com os seus parceiros europeus é perceber que os países, e eu ponho também a Itália neste grupo, ponho a Grécia, obviamente, ponho a Itália, ponho Portugal, os países que têm elevadas dívidas
Obviamente que tem que fazer uma consolidação orçamental, mas tem que fazer uma consolidação orçamental razoável. Portanto, tem que alterar aquilo que está ali. O que eu ponho aqui é voltarmos, eu pus menos 0,4, podia pôr menos 0,5, mas é voltar aos valores do tratado e aos valores do Pacto de Estabilidade e fazer uma consolidação orçamental que esta sim ainda é muito exigente, mas esta é realista, socialmente realista. As outras são completamente irrealistas e são má economia. E com isto convido-vos para... Já agora, a diferença deste cenário para o anterior, em termos orçamentais, é brutal. Passar de um excedente de 0,25 para um déficit de menos 0,4, são 0,65 pontos percentuais, o que são cerca de 1.000 milhões de euros. É muito dinheiro em termos de déficit anual. Sabem qual é o impacto que isto tem na redução da dívida pública para chegar ao objetivo dos 60% do PIB? Um ano. A diferença entre os dois cenários, num caso chegamos em 2044, neste caso chegamos em 2045. Não é nada. Portanto, ter uma política orçamental mais correta é fundamental. Para terminar, as mudanças que necessitamos. Obviamente, crescimento, plenamente de acordo com a doutora Teodora Cardoso, se nós tivermos crescimento, os nossos problemas estão resolvidos. Só que não temos uma varinha mágica para o crescimento, mas é bom focar nessa questão. Alteração de um objetivo de médio prazo para Portugal, já referi, o mais rapidamente idealmente, um rollover quando a dívida chegar à maturidade, quer a dívida tida pelo Banco Central Europeu, quer o Banco de Portugal, ela deveria ser mantida no balanço dos bancos. Caso contrário, se as instituições públicas saem, os privados têm que entrar. E o que aconteceu nos últimos 4 anos foi exatamente o contrário. As privadas saíram e as públicas entraram. Eu não acredito que é possível, no espaço de 3, 4 anos, que BCE e Banco de Portugal livrem-se da dívida pública que tenham e que o mercado vá... E depois a nossa divergência com a doutora Cristina Casalinho, que eu vou continuar a bater. Porque há aqui duas opções. As taxas de juros estão baixas. Podemos fazer duas coisas completamente diferentes. Dizer assim, estão baixas, vamos emitir a 30, 40 anos. Aliás, o IGCP fez uma emissão dessas. E manter os juros da dívida. Ou seja, uma opção é mantermos os juros da dívida, os encargos, emitindo a prazos muito longos. Completamente contra. O que nós temos que fazer imediatamente é reduzir a taxa de juros implícita na dívida pública, o que significa emitir a 7, 10 anos, obviamente a gente tem que emitir na curva toda, mas concentrar ali nos 7, 10 anos e reduzir os encargos com a dívida. Porque nós vamos ter, os próximos 4 anos vão ser muito difíceis, qualquer que seja o governo, já estou a pôr a próxima legislatura, não é? Qualquer que seja o governo que está em funções. E, portanto, nós temos, eu espero que a União Europeia, termino com esta ideia, espero que a União Europeia, o Mário Centeno a liderar o Eurogrupo, vai facilitar isso. Pense em toda a arquitetura da zona euro, arranje uma solução que não é para Portugal, é para a Itália, é para a Grécia, é para os países altamente endividados, uma solução europeia para a dívida pública, para que seja socialmente sustentável. Muito obrigado pela vossa atenção.